A paz do Senhor, amados irmãos. Como nós vemos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia então em Êxodo capítulo 12, versículo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não entrará a vossa praga de mortandade, porque eu ferirei a terra do Egito. O versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Então, quem não sabe que é uma passagem, muitos irmãos já conhecem, mas muitos que não são cristãos não conhecem esta passagem bíblica. Então, aqui é uma passagem bíblica que o povo de Deus era escravo no Egito. E na última praga, então, para libertar o povo de Deus, o Senhor permitiu, que ele chama aqui de o destruidor, um anjo, tipo um anjo da morte, o destruidor, ia passar nas casas e ia matar os primogênitos. Esse então é uma permissão de Deus. Mas só que o povo de Deus, Deus deu um escape para aqueles que serviam ao Senhor. Deus deu um escape. Eles tinham que marcar no marco da porta, nos umbrais da porta, no marco da porta, marcar um sangue, que era o sangue do cordeiro, que naquela época, para quem não conhece, era feito um sacrifício de um cordeiro para perdão dos pecados. No passado isso. Porque agora Jesus fez o último sacrifício, o perfeito sacrifício foi o sacrifício de Jesus. Agora não matamos mais nenhum animal para nenhum tipo de sacrifício. Se fizer isto, é pecado e você estará sacrificando para os demônios. Jesus fez o último sacrifício, o perfeito sacrifício, ele. Então naquela época, Jesus não tinha vindo ainda para morrer no Calvário e perdoar os nossos pecados, morrer no seu sacrifício e derramar o seu sangue. Então naquela época era feito o sacrifício do Cordeiro, que então agora Jesus é o nosso Cordeiro Redentor. Naquela época era feito o sacrifício do Cordeiro e era marcado nos umbrais da porta. E ali então o anjo da morte, o destruidor, autorizado por Deus, viria e feriria apenas o Egito. O Egito aqui na Bíblia, nos tempos de hoje, simboliza o mundo. Então os irmãos têm que entender que existe o mundo e os servos de Deus. Existem os dois povos, o mundo e aqueles que servem o Deus, que não pertencem ao mundo e não praticam as mesmas coisas que as pessoas do mundo praticam. Esses são os cristãos, os verdadeiros seguidores de Jesus. Então Deus deu escape. Com o sangue do Cordeiro marcado nas portas, eles eram livres do pecado. Amém? Então hoje em dia, então, o que nós temos? Hoje em dia, então, Jesus morreu no nosso lugar.
Jesus deu o seu sangue. Jesus era o Cordeiro enviado por Deus. Muitos dizem, coitadinho de Jesus, não deveria morrer. Até podemos ficar tristes, mas na verdade Jesus precisava morrer. E ele sabia disso. Até ele repreendeu um dos discípulos e disse, coitadinho de ti, Jesus. Jesus repreendeu. Podemos ver esta passagem? Está em Mateus capítulo 16, 21. Mateus capítulo 16, 21. Aqui está. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas nas mãos dos anciões e dos principados, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te concederá isso. Ele, porém, voltando e disse a Pedro, arreda-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então aqui Jesus repreende Pedro, que Jesus ficou com pena de Jesus. Jesus vai morrer, Jesus sabia que ia morrer, ele estava falando, eu tenho que morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro então, sentindo uma pena de Jesus, não faça isso, Jesus. Só que daí então era algo do inimigo, de Satanás, falando no ouvido de Pedro, porque Jesus precisava morrer para ser o perfeito sacrifício para perdoar os nossos pecados. Amém? Então Jesus morreu, e agora todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, todo aquele que é batizado nas águas e aceita Jesus como seu Salvador, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, fica marcado em sua vida. Você fica então protegido do destruidor, do espírito da morte, porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Podemos ver aqui, essa passagem está em Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Aqui está. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é aquele batismo que muitos da igreja fazem, batizam criança. Não se batiza criança. Jesus foi batizado com 30 anos de idade, para você ter uma ideia. Então, o batismo, você tem que saber o significado do batismo. Qual é o significado do batismo? Você foi batizado, de repente, quando criança, mas nem sabe para que significa o batismo. Então, você não aceitou Jesus, não foi batizado, não creu em Jesus e não tem o sangue de Jesus sobre ti para impedir que o destruidor te atinja. Então, o que é o batismo? O significado do batismo: arrependimento dos pecados. Você se arrepende dos teus pecados, aí então você pode ser batizado. Eu estou arrependido dos meus pecados. Mentia, não vou me mentir mais. Falava palavrão, não vou mais falar palavrão. Roubava, não vou roubar mais. Enganava, não vou enganar mais. Não seguia Jesus, não lia a Bíblia, não ia na igreja, não fazia nada. Agora vai ler a Bíblia, vai seguir Jesus, vai ir na igreja, porque você creu. Está dizendo, eu creio, mas tem que provar que creio em Jesus. Não é só crer. Crer e seja batizado e será salvo. O verdadeiro batismo, batismo consciente,
aí então você terá direito à salvação. Vamos ler mais o que você se torna uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Aqui. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então você aceitou Jesus, se batizou, dali em diante tu é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, aquilo que tu fazia tudo errado, já se passaram, ficaram lá para trás. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. O sangue de Jesus está sobre ti, você é purificado do teu pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado. E então o destruidor que vem da parte de Deus, que é esta gripe aí que está matando muita gente, e dizem que ainda vai matar mais gente. Então o povo de Deus, ele tem a proteção de Deus. Mas tem que ser um verdadeiro cristão, não é um falso cristão, um verdadeiro cristão, que faz a vontade de Deus. Amém? Então você que é um verdadeiro cristão, está fazendo a vontade de Deus, aceitou Jesus como seu Salvador, tem um verdadeiro batismo em sua vida, o sangue de Jesus está sobre ti, e o espírito da morte, o destruidor enviado por Deus para castigar o mundo desviado, ou o mundo lá perdido, você está protegido. Como nós lemos, ele vai passar por você, vai ver o sangue de Jesus e vai desviar. Amém? Creia nisso, faça a vontade de Deus e você estará livre desta maldição que está atingindo muitas pessoas. Se você não é batizado, não creu ainda, quer tomar uma decisão em sua vida, decida. Venha falar com o nosso pastor, procure na página, tem o endereço da igreja, mande mensagem, passamos o telefone do pastor, conversa com ele e ele vai lhe mostrar o caminho da salvação. Amém? E se Jesus de tudo isso decidir te levar, você será salvo, irá para o céu, porque é Jesus que decide o que vai fazer contigo. Amém? Se você leu minha outra pregação, Deus pode estar esperando, como eu falei, algo de ti, um propósito de ti, para que Ele possa te livrar dessa destruição. Amém? Deixar essas palavras aí para os irmãos. Amanhã, se Deus permitir, a gente traz mais uma mensagem de Deus para vocês. Amém?